Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, tá? Que eu escuto bastante no consultório, algumas perguntas. Uma delas é sobre o uso, conjunto aí do minoxidil e da finasterida, tá? Ambos via oral. Será que realmente funciona para a gente prevenir, ou pelo menos segurar o avanço aí da calvície? Uma pergunta muito legal. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês ativarem o sininho aqui de notificação, começar a seguir a nossa página, tá? Que vai ser um grande prazer trazer conteúdos de qualidade para vocês e vai ajudar também o nosso canal a divulgar para mais pessoas, tá? Então vamos falar lá. Minoxidil associado à finasterida realmente tem algum efeito aí contra a calvície? E tem um total efeito, tá, pessoal? A gente sabe que hoje em dia o minoxidil existe também na versão oral com uma dose bem baixa, tá? Como é que funciona? Como é que começou essa questão toda? Antigamente o pessoal tratava a hipertensão com o minoxidil oral em doses altas e começou a ver como um efeito colateral o crescimento de pelos, tanto no couro cabeludo quanto em barba. E aí foi se estudando e viu-se que poderia pegar o minoxidil via oral e transformar em uma solução tópica para aplicar no couro cabeludo. E aí foi assim que a gente começou com o uso dermatológico, para melhorar o volume capilar com a solução capilar do minoxidil. O tempo foi se passando e depois a gente viu que manipulando o minoxidil uma dose bem baixa, a gente não teria alteração nenhuma com a pressão, tá? Ou seja, não ia mexer com a pressão do paciente, se o paciente for normotenso, que não tem nenhum problema de pressão, e a gente teria um ganho também nessa questão capilar. A parte boa do minoxidil oral é que algumas pessoas realmente reclamam com a questão da textura do minoxidil, que aplica no couro cabeludo. Algumas pessoas relatam que fica mais oleoso o cabelo, às vezes o cabelo fica mais ressecado e duro. Então, essa opção oral, ela veio realmente para tirar esse problema, tá? Quem tem essa dificuldade de aplicar no couro cabeludo, a gente faz a manipulação via oral em doses baixas, que não vai mexer nada com a pressão e vai ter um ganho muito interessante aí na questão do volume capilar. Mas será que só o minoxidil vai resolver? Não. O minoxidil ele é um vasodilatador, tá? Ele vai ajudar os nutrientes a chegarem mais no bulbo capilar, no folículo. Ele aumenta a taxa de crescimento capilar, ou seja, quem está tomando o minoxidil via oral fala: doutor, estou notando que meu cabelo está crescendo mais rápido, eu estou precisando cortar o cabelo com mais frequência. Isso que ele vai fazer. Ele também consegue deixar em alguns pacientes o cabelo mais longo. Então, por exemplo, tem algumas pacientes que falam: doutor, meu cabelo só chega aqui no ombro. Eu queria que ela tivesse um comprimento um pouco maior. A gente consegue aumentar um pouquinho com o minoxidil, tá? Por mais que a gente saiba que o tamanho do cabelo nosso é determinado geneticamente, mas a gente consegue aumentar um pouco. Mas o minoxidil ele não evita o afinamento do cabelo, tá? Isso aí é uma grande questão. O grande problema da calvície, tá dado, a alopecia androgenética, é o afinamento desse bulbo. Imagina se o bulbo da gente tem uma espessura assim, com o passar do tempo, o fio vai ficando mais fino e ele vai dando menos cobertura, poder de cobertura no couro cabeludo. E isso aí realmente é o cerne principal da calvície que a gente tem que tratar. Então, se a gente usa só o minoxidil, ele não evita o afinamento. Quem evita o afinamento? Finasterida, tá? Hoje em dia a gente tem os inibidores da 5-alfa-redutase, que são o quê? Eles vão evitar justamente com que a testosterona se transforme na dihidrotestosterona. Quem faz essa conversão é a 5-alfa-redutase, que é essa enzima. E o DHT, que é a dihidrotestosterona, ela que realmente é maléfica para o cabelo, vai estimular o afinamento do fio nos pacientes que têm alopecia androgenética. Então, qual a solução? A gente inibir essa conversão, dessa maneira a gente diminui a concentração do DHT e acaba aumentando um pouco a concentração da testosterona, que é uma preocupação de alguns pacientes. Eu vou tomar finasterida, minha testosterona vai cair? Não, isso não existe, tá? Na verdade, a gente evita a transformação da testosterona em dihidrotestosterona e a testosterona tende a ter um leve aumento, tá? A gente fazendo isso, evitando essa conversão, a gente vai evitar o afinamento e outro processo que é o processo principal da calvície, que é o processo de miniaturização. Pensa só, o nosso cabelo, com o passar do tempo, quem tem alopecia androgenética, ele vai sofrendo um processo de miniaturização, ele vai virando uma miniatura dele mesmo. Então, se ele era grandão, ocupava um espaço, ele vai ficar cada vez menor e vai sumir. A gente vê aquela entrada lisa, aquela coroa que já está lisa, ocorreu esse processo total aí de miniaturização. Tá bom, doutor? Entendi, legal, minoxidil, finasterida, mas e os efeitos colaterais? Isso é uma preocupação, o pessoal sempre nos pergunta. Então vamos começar com o minoxidil. Quais são os efeitos colaterais que a gente conhece sobre o minoxidil? Olha só, pacientes normotensos que não têm problema de pressão, não têm insuficiência renal, insuficiência hepática, não têm nenhum tipo de arritmia, por exemplo, não têm insuficiência cardíaca, esses pacientes eles podem usar o minoxidil de uma maneira tranquila, tá? É por isso que é muito importante. Você não pode do nada sair e pedir uma prescrição do minoxidil. Você tem que passar por um especialista para ver se você realmente tem indicação. Então,
os efeitos colaterais que existem são bem poucos, tá? A gente vai começar, por exemplo, os efeitos colaterais que mais incomodam as mulheres são o aumento de pelo facial, tá? Pelo corporal como um todo, isso pode acontecer, tá? No meu consultório eu já fiz uma porcentagem para saber de quantos pacientes a gente consegue ter esse efeito, na verdade a gente tem esse efeito colateral, tá? E a gente chegou numa marca aí de 2%, ou seja, para cada 100 pacientes mulheres que têm um tratamento com minoxidil, que dá um resultado muito legal, 2 têm um aumento de pelo facial, tá? E eu vou te falar que a imensa maioria delas não se incomodam, porque está tendo um ganho capilar, né, no couro cabeludo muito legal, muito interessante. Então, essa olha, tem um pouquinho mais de pelo, eu faço uma depilação e tudo bem. Para as pacientes que se incomodam com isso, também não tem problema. Se a gente retirar o minoxidil oral, a tendência é que esse pelo volte ao tamanho normal, ou seja, ele vai diminuir e vai sumir do rosto. Então, não é um grande problema, tá? E aí, falando tanto de efeito colateral quanto em homens e mulheres, a gente poderia ter, por exemplo, edema na perna. É raro, tá? Isso aí tem relatos de casos, tá? Pode a perna ficar um pouquinho mais inchada. Hipotensão em alguns pacientes, um pouquinho de tontura. Isso poderia se a gente usasse uma dose maior, mas a gente tem artigos novos, né, mostrando que até 10 miligramas do minoxidil oral, a gente não tem interferência nenhuma com a pressão, tá? Nenhuma. Então, assim, o que é que a gente passa no geral? 2,5 a 5 miligramas, uma dose super segura, e eu sinceramente eu não vejo esses efeitos colaterais. Eu já vi efeitos colaterais em pacientes que depois de um tempo desenvolveram hipertensão, demoraram a voltar no consultório, e quando voltaram falaram, olha, eu estou começando a sentir um pouquinho de hipotensão, pacientes que bebem pouquíssima água, entendeu? Então, assim, tem algumas questões que a gente sempre orienta quando a gente prescreve o minoxidil, tá? E a finasterida? O que é que tem de efeito colateral relatado? A gente tem aquela preocupação, né? Será que a finasterida vai diminuir a questão da libido? Vai ter alguma influência nessa parte sexual? Eu vou falar para vocês que a gente, hoje em dia, os estudos que a gente tem, a gente pode prescrever de uma maneira mais tranquila, porque tem vários estudos comparando, na verdade, a população que tomou a finasterida e quem não tomou, e a frequência dessas alterações sexuais, né, de diminuição de libido, questão de impotência também, é exatamente igual em quem toma e quem não toma, tá? Então a gente sabe que tem um apelo emocional muito grande, né? Se a gente vai falar, olha, você vai tomar um comprimido aqui que pode mexer com essa parte da libido, então a gente já fica meio que com o pé atrás, né? Tomou, se sentir alguma coisa, a gente já culpa a finasterida, né? Obviamente, algumas pessoas, né, até aqui no vídeo, podem comentar, tomei, eu tive esse desconforto. Ok, e o que é que eu converso com os pacientes? Olha, se você teve esse conforto, a gente suspende, a tendência é que volte tudo ao normal, tá? Eu já tive relatos de pacientes que falaram, olha, eu tive esse efeito colateral, ele suspendeu e voltou à vida normal, voltou tudo certo. Então, se por acaso você teve, a gente suspende. Hoje em dia existe uma novidade muito legal, que é o uso da finasterida tópica. A gente consegue manipular para usar no couro cabeludo. E o legal disso, acabou de sair num estudo numa revista europeia, famosa, comparando os pacientes que tomam a finasterida por via oral, têm mais relatos de alguns efeitos colaterais. Os que aplicam topicamente têm muito menos efeito colateral, que basicamente não existe uma absorção sistêmica. Mas comparando o resultado do volume capilar, foi semelhante. E isso aí é uma virada de chave para a gente, é muito legal. Eu já prescrevo finasterida tópica há muito tempo com meus pacientes e é uma maneira que a gente tem de deixar o paciente tranquilo, que não vai ter absorção sistêmica importante, que, enfim, o risco de efeito colateral é bem baixo, tá? E a gente tem um resultado muito legal, e eu tenho visto isso também nos meus pacientes, tem um resultado muito legal em questão do volume capilar e em segurar a questão da calvície. Então, se você tem um pouco de receio em relação a essa questão, aí realmente o ideal seria usar a finasterida tópica, tá? O que é que eu oriento em relação à finasterida? Se o paciente estiver querendo engravidar, eu falo, olha, é melhor a gente não começar a usar agora. Por quê? Porque a gente sabe que diminui o volume do espermatozoide. Tá? Então, teoricamente, pode ter uma diminuição aí na chance de engravidar, por mais que isso não seja uma recomendação geral, tá? Para todo mundo. Eu já tive vários pacientes que falaram, doutor, eu não quero parar não, senão eu vou perder meu cabelo, e engravidaram suas esposas, normal, sem problema. E a gente sabe que o homem tomando a finasterida não tem risco nenhum do bebê, tá? O risco seria se fosse a mulher tomando a finasterida, aí é totalmente contraindicado. Tá bom, pessoal? Mas isso é uma coisa que você tem que conversar com o seu médico, realmente é uma relação de parceria, tá? A gente tem que sentar, conversar, eu exponho o que realmente pode acontecer ou não, e a gente vai tateando, tá? Eu tenho vários pacientes com vários pensamentos diferentes, e eu vou falando o que funciona e o que não funciona. Agora, questão que é fato, fazer o tratamento da alopecia androgenética sem nenhum inibidor da 5-alfa-redutase, ou seja, finasterida, dutasterida,
não vai tratar calvície, tá? Então você não está tratando a calvície se você está usando esses tônicos que compra em farmácia, sem prescrição médica, se você está usando só o minoxidil, a longo prazo sua calvície vai evoluir de uma maneira bem mais rápida do que se a gente tivesse tendo esse controle aí da 5-alfa-redutase. Tem que passar em consulta com o seu médico dermatologista para acompanhar, fazer exames laboratoriais para ver se realmente você teria indicação, mas a combinação perfeita é justamente o minoxidil com a finasterida para ser um tratamento completo, tá? E que dê um resultado satisfatório. Tá bom, pessoal? Tem alguma dúvida sobre esses dois medicamentos? Manda aqui embaixo, vai ser um grande prazer responder.